Olá pessoal, nessa segunda parte da nossa aula, ainda do capítulo 1, nós vamos falar um pouquinho de um componente fundamental para o bom funcionamento da máquina, que são os módulos de memória, né? Principalmente quando a gente fala de memória RAM, né? Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. Esses módulos de memória são imprescindíveis e quanto maior a sua quantidade e capacidade de armazenamento, melhor é a performance da máquina. Tá? Há uma limitação, ou seja, gerações diferentes de módulos de memória RAM encaixam em conectores específicos da placa-mãe, ou seja, uma geração atual de módulos de memória não é capaz de se encaixar perfeitamente e de funcionar numa placa-mãe de 10 anos atrás. Então, quando você compra uma placa-mãe mais nova, mais recente, você precisa adquirir módulos de memória mais recentes também. Okay? Os módulos de memória são fundamentais para garantir o funcionamento em perfeitas condições do seu sistema operacional e dos programas que porventura você vai rodar. Nós temos alguns valores de referência hoje, né? A gente pode dizer que uma máquina razoável sai de fábrica com 4 GB de capacidade de memória RAM. Isso eu estou falando de valor mínimo, mas a gente pode chegar em 8, 16, 32, até 128 GB de memória RAM para equipamentos de uso doméstico. Já é possível a gente encontrar. E quanto maior essa capacidade de memória RAM, mais informações você pode colocar. Tá? A memória RAM, ela é um tipo de memória RAM elétrica, simples, que faz o seguinte: enquanto a sua máquina está energizada, esses módulos também estão energizados e estão recebendo informações elétricas dos programas que você tem em funcionamento. A partir do momento que você desliga a máquina, ou que ocorre uma limitação, um desligamento dessa energia elétrica, esses módulos de memória deixam de funcionar. Então, quando você tem uma perda, uma falha de energia elétrica, os módulos de memória RAM não são capazes de reter as informações necessárias para o seu funcionamento. Por isso que se diz, né, e era muito mais antigamente do que hoje, que quando você deveria sempre salvar os seus documentos, porque se houvesse uma perda de energia elétrica, você perdia tudo. Sim, antigamente isso era fato. Hoje em dia, com os pacotes de escritório e com os programas cada vez mais sofisticados, essa perda, né, esses valores se perdem bem menos do que em anos anteriores. Mas sempre a memória RAM é ligada diretamente à fonte de alimentação, e quando a fonte de alimentação deixa de funcionar, os módulos de memória RAM também deixam de funcionar. Tá? É um componente razoavelmente caro, desde que ele seja de boa qualidade, e quanto maior a sua capacidade de armazenamento, melhor. Existe uma limitação de quantidade que é determinada pela placa-mãe que você adquiriu. Então, de novo, né? Antes de você montar um computador ou de você fazer uma manutenção em um computador, é imprescindível que você saiba quais são as características físico-elétricas de uma placa-mãe, e essas características precisam ser respeitadas. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você comprou uma placa-mãe que aceite no máximo 4 GB de memória RAM. Tá, ok? Então, esta placa-mãe comporta apenas 4 GB de módulos de memória RAM. Se você tentar colocar 8 GB por uma necessidade, esta placa-mãe não, entre aspas, enxerga esse valor adicional. Ela continua enxergando apenas 4 GB. Então, a quantidade de memória que você vai adicionar depende diretamente do modelo e da geração da sua placa-mãe. Ok? Então, módulos de memória RAM podem ser comprados do mercado e podem ser adicionados à sua placa-mãe. Módulos de memória RAM mais novos possuem inclusive sistemas de troca de calor, os chamados dissipadores metálicos. Elas trabalham em altíssimas velocidades e precisam trocar calor com o ambiente para que não ocorra nenhum tipo de problema de funcionamento. Um outro detalhe importante: a fonte de alimentação deve ser capaz de fornecer
a corrente elétrica e a potência elétrica necessária para os módulos de memória RAM. Naquele exemplo que eu dei anteriormente, se você tentar adicionar mais módulos e a sua fonte de alimentação já estiver no limite do fornecimento da energia, ela não vai ser capaz de manter o funcionamento adequado da sua máquina. E aí a sua máquina começa a ter desligamentos ocasionais, justamente quando você for usar a maior quantidade de memória. Ok? Existem outros tipos de memória dentro do computador, mas a única que a gente compra, né, a única que a gente vai no balcão e pede para o vendedor é a memória RAM. Ok? Dentro desse processo todo, né, de memória, de placa-mãe, a gente tem outros dispositivos que podem ser encaixados na placa-mãe. E aí observa o seguinte, olha, vou retomar aqui aquela minha apresentação da parte anterior. Ó, vou retomar aqui justamente esta aqui. Observe que a gente tem vários encaixes, então acostume-se ao nome. Esse encaixe se chama slot. Tá? Slot é esta peça plástica que vai receber o encaixe de uma outra peça aqui. Como elas são de tamanhos diferentes, as peças que a gente vai encaixar aqui também são específicas para esse tipo de situação. Okay? Então, uma peça que encaixe neste slot não será capaz de encaixar nesse outro slot, porque tem finalidades diferentes, tem funções diferentes e são incompatíveis entre si. Então, quando você vai fazer a instalação de um novo adaptador, de uma nova placa, é necessário que você verifique se você tem um slot de expansão vago. Tá ok? Tá vago. É compatível com o que você quer comprar? Tá ok? Então, o slot tem tamanho. Você tem uma placa extra lá. Você olha para a placa e olha para o slot e você vai dizer se eles são compatíveis ou não. Tá ok? Outras características, né? Fontes gráficas, tá ok? Eu já mostrei para vocês no slide da parte anterior, onde a gente tem lá os adaptadores de vídeo, né? As placas gráficas que requerem alimentação específica, né? Aqui a gente está falando desse tipo de placa, e observe que o encaixe é feito por esta régua de contatos aqui, ó. Esta régua de contatos, essa sequência de contatos elétricos, encaixa exatamente nessas fendas. E o encaixe desta placa, desse adaptador nesse slot, faz com que ocorra um travamento, ocorra um clique. E aí essa placa não solte mais tão facilmente. Tá ok? Então você precisa ter um slot disponível e saber o tipo de adaptador que você quer colocar. Tá ok? Aqui a gente está falando, dando um exemplo de placas gráficas, ou seja, placas para vídeo, para monitor. Um outro exemplo de placa que pode ser colocado nos barramentos, nos slots, né, é a placa de som. Observe que aqui a gente tem a presença da fila de contatos e aqui a gente tem aqueles pinos bem característicos, né, de saídas e de entradas de som. O verdinho é o fone de ouvido, né? O rosinha é o microfone. O azul é o auxiliar, a gente tem o preto e o laranja, que são saídas para home theater, tá ok? Então aqui você tem uma placa de som que pode ser adicionada à sua placa-mãe. Este conector aqui é uma porta de joystick, tá ok? Joysticks antigos usavam essa porta de comunicação. Você pegava seu joystick e encaixava ele aqui para poder jogar. Tá? Um outro adaptador que a gente pode utilizar são cartões de armazenamento. Isso aqui hoje em dia é reservado mais a equipamentos que demandem mais dispositivos de armazenamento, mais do que um HD, e que requeiram também o que a gente chama de backup de informações, tá? Espelhamento, backup de cada posição que você tem no disco rígido. Então ela necessita de uma placa adicional. Tá? Um outro exemplo que a gente tem são extensões USB. Antigamente era muito difícil os computadores trazerem portas USBs, né? Trazia uma na parte traseira e uma na parte dianteira, uma ou duas na parte dianteira. Com esse tipo de adaptador, você pode encaixar esse tipo de placa
nesse tipo de slot e aí ampliar a quantidade de portas USB que você tem disponível. Tá? Lembrando que porta USB pode ser de saída de dado ou de entrada de dado, por isso que ele é chamado de I/O, Input, Output, entrada, saída de dados. Aqui a gente tem um outro tipo de adaptador muito utilizado, é o famoso NIC, Network Interface Controller. Isso aqui é a tal da placa de rede. É nesta porta de comunicação que você vai encaixar o cabo de rede que vem lá da sua infraestrutura, que vem lá do seu modem, do seu roteador. Ok? Observe que aqui a gente tem a fileirinha de contatos e essa fileirinha de contatos ela pode ser encaixada nesse tipo de slot. Se você tentar pegar aquela fileirinha de contatos e encaixar nesse slot menor, não vai encaixar. Se você tentar encaixar nessa aqui maior, também não vai encaixar. Então é bem certo isso, tá? Olha para um, olha para o outro e o encaixe vai ser perfeito. Ah, eu tenho uma placa, mas não tenho o encaixe dela aqui. Então provavelmente você tem uma placa que não é da geração da sua placa-mãe. Ok? E por fim, a gente tem aqui adaptadores de captura de vídeo, né? Para fazermos edição de vídeo. Isso aqui é muito comum em equipamentos profissionais, né? de edição de vídeo. Mas hoje o que se usa muito, né? São equipamentos externos. Ok? Deixou-se de se utilizar esse tipo de tecnologia pelo custo, né? E pela falta de recursos necessários para fazer as edições que a gente deseja. Então observa só o seguinte, né? Eu quero comprar um adaptador para colocar na minha máquina, quero comprar um adaptador de rede. O que eu preciso saber? Primeiro, a sua placa-mãe tem slot disponível? Ok. Se a placa-mãe tem slot disponível, o tipo de adaptador que eu estou colocando serve exatamente nesse slot? É da mesma geração? Se for, você pode comprar. Um detalhe importantíssimo. Placas-mãe básicas de computadores básicos trazem pouquíssimos slots de expansão. Pouquíssimos slots de expansão. Por que isso? Ela é chamada de placa on-board, ou seja, tudo que é necessário para uma placa de computador funcionar está dentro da própria placa. Você não precisa de slots adicionais. Ah, mas e por que tem então? Né? Tem poucos, mas tem. Porque às vezes um desses dispositivos da própria placa-mãe falha, apresenta problema, e aí você pode adicionar um adaptador externo. Adicionando o adaptador externo, aquela função volta a funcionar na sua placa-mãe. Detalhes importantes, né? Aqui, ó, vou repetir esse slide aqui, deixa eu colocar grandão. Aqui a gente tem vários tipos de slots, tá? E é este tamanho, esta geração que é importante para você, tá ok? Adaptadores que encaixam nesse pequeno não encaixam no maior, também não encaixam nesse preto mais fino. Então você precisa ficar atento ao tipo, e a gente lá no capítulo 3 vai detalhar bem esse tipo de situação. Aqui a gente tem os famosos módulos de memória RAM, ou seja, aquele módulo de memória RAM que você comprou vai ser colocado exatamente nessas fendas aqui. Observa que a gente tem cores, né? Então você deve sempre prioritariamente obedecer uma regra de preencher a mesma cor primeiro, para depois preencher a outra cor. Vamos imaginar que você tenha dois módulos de memória RAM. Você deve escolher preencher este amarelo, pular o preto e preencher o outro amarelo. Se você tiver 4, preencha os 4. Ok? Essa é uma regrinha de ouro. Depois, mais lá na frente, você vai entender por quê. Olha aqui, ó, os módulos de memória RAM, também em cores diferentes. Olha, preencha primeiro os azuis e depois os pretos. Ok? Aqui nessa outra placa a gente já não tem distinção. Tá? Isso aqui você vai preenchendo os módulos de memória de acordo com a sua necessidade. Tá? Okay? Mas observa que esta placa tem bem menos slots. Olha, tem dois pequenos e dois grandes. Tá vendo? Se a gente voltar aqui, ó, dois pequenos, dois grandes, um azul e um branco, dois azul mais claro, de mesmo tamanho, e um preto bem maior. Ou seja, esta placa que a gente tem aqui, ó,
é a famosa chamada placa onboard. Esta placa também é onboard, só que ela tem muitas possibilidades de expansão e de ampliação dos recursos, tá ok? Lembrando que aqui comportaríamos até 4 módulos de memória RAM e a gente deveria respeitar a capacidade de armazenamento dos módulos de memória RAM, respeitando de novo as características da própria placa-mãe. Tá ok, pessoal? Então, em memória RAM e em adaptador, era isso que eu queria falar para vocês nessa parte 2. E a gente volta daqui a pouquinho para falar da parte 3 dos dispositivos de armazenamento. Forte abraço.